Existe um livro, escrito há mais de 3.000 anos, que guarda uma pergunta que nenhuma universidade, nenhum laboratório e nenhum cientista do planeta conseguiu responder até hoje. E hoje eu vou te mostrar porque quase nenhum pastor tem coragem de revelar o que existe depois da última respiração. Porque a resposta incomoda, a resposta confronta, e a resposta muda completamente a forma como você vai viver a partir de agora. Fica comigo até o final, porque o que vem a seguir pode ser a informação mais importante que você já ouviu na vida. Antes de eu continuar, eu preciso te fazer uma pergunta simples. Você já parou, no meio da correria do seu dia, e pensou: para onde eu vou quando tudo isso acabar? Se você nunca pensou nisso, hoje você vai ser obrigado a pensar. Abra comigo o livro de Jó, capítulo 14, versículo 14. O livro mais antigo já escrito pela humanidade. Mais antigo que as pirâmides do Egito. Mais antigo que qualquer templo em ruínas que você já viu numa fotografia. Mais antigo que qualquer civilização que ainda existe hoje no mapa. E mesmo assim, ali, num pergaminho de milênios atrás, um homem chamado Jó, sofrendo, arrasado, tendo perdido quase tudo o que tinha, faz a pergunta que atravessa todas as gerações: se o homem morrer, voltará a viver? Essa pergunta já tirou o sono de reis, já quebrou grandes filósofos, já atormentou mentes brilhantes que passaram a vida inteira tentando explicar o universo, e travaram justamente nessa única questão. Um renomado cientista, há alguns anos, admitiu publicamente que a ciência não tem resposta para isso, e disse, com a voz embargada, que essa lacuna o perturbava profundamente. Um homem de números, de fórmulas, de laboratório, confessando que diante da morte, ele não tinha nenhuma equação que resolvesse. Você já parou para pensar nisso? Você já foi a um velório, viu o caixão sendo fechado, voltou para casa naquela noite, e ficou ali, deitado, olhando pro teto, em silêncio, pensando: um dia vão me levar também? Vão dizer algumas palavras sobre mim, e será isso? A Bíblia não foge dessa verdade. Ela não maquia. Ela não suaviza. Ela diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. O nascimento é celebração. A morte é a ferida que ninguém consegue evitar. Abra Gênesis, capítulo 5, se você tiver coragem. Uma lista, nome após nome, de homens que viveram séculos inteiros. Adão, 930 anos, e morreu. Matusalém, 969 anos, o homem mais velho já registrado nas Escrituras, e mesmo assim, morreu. Existem relatos, inclusive, de pessoas em tempos mais recentes que teriam vivido mais de 130 anos, e ainda assim, a mesma sentença se repetiu no fim da história delas. E morreu. Não importa quanto tempo você viva. Não importa quanta fortuna você acumule. Não importa quantos títulos você conquiste. No fim, a mesma linha se repete para todo ser humano que já pisou nesta terra. A vida, diz a Escritura, é como uma sombra que passa. Uma flor que desabrocha de manhã, e à tarde já murchou. Um som que ecoa e desaparece no vento. Um poeta, há séculos, escreveu que a arte é longa, mas o tempo é curto, e que nossos corações, mesmo firmes, mesmo corajosos, seguem batendo como tambores abafados, marchando, dia após dia, rumo ao mesmo destino final. E é exatamente para lá que cada um de nós está caminhando agora, neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo. E aqui está a pergunta que eu preciso te fazer, olhando nos seus olhos através dessa tela. Você está pronto para o que vem depois? Porque existe um depois. Esse livro, do primeiro ao último capítulo, ensina que essa vida é apenas uma sala de espera.
Um corredor, não o destino final. Do Gênesis ao Apocalipse, a mesma mensagem se repete, de forma insistente, como se estivesse gritando para quem tiver ouvidos. Existe outra vida depois dessa. E não é só esse livro que diz isso. Se você observar a história da humanidade inteira, vai perceber algo estranho. Nunca existiu, em lugar nenhum do planeta, uma tribo, uma cultura, uma civilização, que não acreditasse em algum tipo de vida após a morte. Nenhuma. Quando os primeiros exploradores chegaram a terras completamente desconhecidas e encontraram povos isolados, que nunca tinham tido contato com o mundo exterior, mesmo esses povos já tinham, dentro de si, a certeza instintiva de que a morte não era o fim. Isso não te faz parar para pensar? Como é que, sem nenhum contato entre si, espalhados pelos 4 cantos da Terra, todos os seres humanos chegaram, instintivamente, à mesma conclusão? Talvez porque exista, dentro de cada um de nós, algo plantado ali por Deus, sussurrando, o tempo todo, que essa vida não é tudo o que existe. Antes de eu continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade e de qual país você está assistindo esse vídeo agora. Eu quero ver até onde essa mensagem está chegando, e quero orar por cada lugar que aparecer aqui nos comentários. Agora, segure-se, porque a partir daqui, a coisa fica ainda mais séria. Existem relatos de líderes poderosos, homens que mudaram o rumo de nações inteiras, que, ao final de suas vidas, quando o poder e a fama já não significavam mais nada, se voltaram justamente para essa pergunta. Um grande chanceler europeu, ao se aposentar do cargo mais importante do seu país, confessou que pretendia dedicar o resto dos seus dias a estudar um único assunto: se Jesus Cristo realmente havia ressuscitado dos mortos. Ele disse algo que ecoa até hoje: se Cristo está vivo, existe esperança para este mundo. Mas se Cristo não está vivo, ele não via mais nenhuma esperança de que a civilização pudesse ser salva. Pense nisso. Um dos homens mais poderosos do seu tempo, cercado de exércitos, de riqueza, de influência, colocando toda a esperança da humanidade dependurada em uma única pergunta: Cristo ressuscitou? Ou não? Porque se ressuscitou, tudo muda. E existe mais evidência histórica documentada sobre a ressurreição de Jesus Cristo do que sobre praticamente qualquer outro evento da Roma antiga. Mais testemunhas, mais registros, mais documentos que atravessaram os séculos. Mas mesmo que não houvesse nenhuma prova histórica, nenhuma prova arqueológica, a fé continuaria de pé, porque esse livro não depende de comprovação humana para ser verdadeiro. E foi essa mensagem, exatamente essa, que abalou o Império Romano por dentro. Um homem que morreu e não ficou morto. Um homem que venceu o túmulo e caminhou de volta entre os vivos. Agora, presta atenção nisso, porque isso muda tudo o que você talvez tenha entendido errado a vida inteira. Existe um sermão, pregado há décadas, por um dos evangelistas mais ouvidos da história americana, que até hoje incomoda quem escuta. Porque ele não amenizou. Ele disse, sem rodeios, que todos nós vamos passar a eternidade em um de 2 lugares. Não segundo a opinião dele, segundo as palavras do próprio Jesus. E aqui está o detalhe que quase ninguém fala em cima do palco. Jesus falou sobre o inferno mais vezes do que falou sobre o céu. Muito mais. Você já ouviu isso antes? Provavelmente não. Porque é desconfortável. Porque esvazia a igreja. Porque ninguém quer ser o pregador que fala sobre fogo, sobre separação eterna, sobre choro e ranger de dentes. Mas a pergunta que fica é: se é verdade, por que ninguém te avisou? No Sermão do Monte, o mais famoso discurso já pronunciado, Jesus falou abertamente sobre isso. Ele descreveu um julgamento final, onde tudo o que causa escândalo, tudo o que corrompe, seria separado e lançado fora. Ele mesmo disse: apartai-vos de mim,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Reparou bem nesse detalhe? Preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Agora, presta atenção nisso, porque isso muda tudo o que você talvez tenha entendido errado a vida inteira. O inferno não foi criado para o homem. Foi criado para o diabo e seus anjos. Deus nunca quis te mandar para lá. Ele fez de tudo ao alcance dele para te manter longe. Ele te deu livre-arbítrio. Você pode escolher. Pode obedecer, pode rebelar-se, pode sacudir o punho contra o céu. E Deus, no seu amor, não vai te forçar a nada. Porque quando Deus te criou, Ele não fez um robô que obedece apertando um botão. Ele te fez livre. Livre para amar ou livre para rejeitar. Livre para se aproximar ou livre para se afastar. E mesmo diante da nossa rejeição, mesmo diante da nossa rebelião, a Bíblia diz uma coisa surpreendente: Deus continua te amando. Tanto que Ele entregou o próprio Filho. E foi exatamente por isso que aconteceu o que aconteceu naquela cruz. Porque quando Cristo estava lá, pendurado, sangrando, exposto ao ridículo público, Ele não estava apenas morrendo. Ele estava tomando, sobre si mesmo, a separação eterna que deveria ser sua e minha. Ele se tornou, naquele instante, o alvo de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Cada mentira, cada traição, cada pensamento sujo que passou pela nossa mente. Tudo isso foi colocado sobre ele. E foi por isso que ele gritou, com a voz cortada de dor: Deus meu, por que me desamparaste? Porque, naquele instante, uma sombra passou entre o Pai e o Filho. Pela primeira vez desde a eternidade, havia separação. Deus, que é absolutamente santo, não podia olhar para o peso daquele pecado. E Cristo, sozinho, carregou isso, para que você não precisasse carregar. Agora Deus te faz uma oferta. Não é uma oferta que você ganha trabalhando. Não é uma oferta que você merece por ser bom, por frequentar igreja, por ter nascido numa família cristã. É um presente. Gratuito. Completo. Tudo o que é pedido de você é que receba. Talvez você tenha crescido numa casa cristã. Talvez você vá à igreja há anos, viva um pouco à sombra da fé dos seus pais, dos seus avós, mas nunca tenha, de fato, tomado essa decisão por conta própria. Você conhece a respeito de Deus, mas conhece Deus de verdade? Você tem certeza, absoluta, de que está pronto para se encontrar com Ele? Porque a Bíblia é direta nesse ponto. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Se existe a menor dúvida no seu coração agora, não deixa esse momento passar. Porque ninguém sabe se vai ter uma segunda chance. Talvez essa seja a única oportunidade que você vai ter. A vida eterna não começa quando você morre. Ela começa agora, no instante exato em que você recebe. E veja como isso é simples. Tão simples que muita gente tropeça justamente na simplicidade. Não é sobre quantas boas obras você acumulou. Não é sobre quanto você contribuiu, quanto você trabalhou, quanto você sofreu. É sobre graça. Um presente que não se compra, apenas se recebe. E quando você recebe, o seu nome é escrito, ali mesmo, no livro da vida. Você já parou para pensar se o seu nome está escrito nesse livro? Se você morresse hoje, nesse exato instante, você teria certeza absoluta de para onde iria? Se a resposta for não tenho certeza, esse é o sinal mais claro de que hoje é o dia. Não amanhã. Não na próxima semana. Hoje. Porque, como diz a Escritura, aquele que endurece o coração repetidas vezes, pode ser quebrantado de repente, sem que haja mais cura. E se você está aqui até esse ponto do vídeo, talvez não seja coincidência. Talvez
Entre milhões de vídeos que você poderia estar assistindo agora, esse aqui apareceu na sua frente por um motivo maior do que um simples algoritmo. Se você deseja aprender a discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes deste mundo, inscreva-se no canal e ativa o sino, para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Aqui, cada vídeo é um convite para enxergar o que muitos passam a vida inteira sem perceber.